Antes de mais nada, quero te convencer disso. Cala a boca. Em 2020, o coração de Al Pacino parou de bater. Os paramédicos o reanimaram, mas algo mudou para sempre. Aos 84 anos, o homem que nos deu, o poderoso chefão, vive uma vida que ninguém esperava. Falido após perder 50 milhões de dólares fazendo filmes que detesta para sobreviver e se tornando pai aos 83 anos com uma namorada jovem o suficiente para ser sua neta. De dramas envolvendo testes de DNA às suas crenças sombrias sobre a morte, eis porque o maior ator de Hollywood agora é o mais solitário. Al Pacino nasceu em 25 de abril de 1940 no East Harlem, em Nova York. Seus pais, Rosa Girardi e Salvatore Pacino, eram imigrantes sicilianos que tentavam construir uma vida na América. O casamento deles não durou muito tempo. Quando Pacino tinha apenas 2 anos, seu pai partiu para a Califórnia para trabalhar como vendedor de seguros. Isso deixou a mãe de Pacino para criá-lo sozinha no sul do Bronx com a ajuda de seus avós, Kate e James Girardi. Eles eram originários de Corleone, na Sicília, uma cidade que mais tarde se tornaria famosa por causa do poderoso chefão. A vida no Bronx durante as décadas de 1940 e 1950 era difícil. Sua família enfrentava dificuldades financeiras e a ausência do pai criou um vazio que nunca foi realmente preenchido. Mas sua mãe lhe deu algo que moldaria seu futuro. Ela adorava filmes e frequentemente o levava ao cinema, onde ele se perdia nas histórias na tela. Atuar o fascinava mesmo antes de ele entender o que realmente era. Essas primeiras idas ao cinema plantaram uma semente que mais tarde se transformaria em uma paixão para toda a vida. Conforme foi crescendo, Pacino ficou conhecido como Sonny entre seus amigos. Ele tinha um lado rebelde e sempre desafiava os limites. Aos 9 anos já fumava e bebia. Aos 3 anos ele já experimentava maconha. Tinha pouco interesse pela escola e estava sempre se metendo em confusão. Brigas, faltar às aulas e quebrar regras se tornaram rotina. Ele foi expulso de várias escolas antes de conseguir entrar na High School of Performing Arts. Parecia o lugar certo para alguém como ele, mas não ficou muito tempo. Aos 17 anos, depois de uma briga com a mãe sobre o seu futuro, ele abandonou os estudos. Sem diploma do ensino médio e sem emprego fixo, ele passou a adolescência à deriva. Andava com um grupo de amigos que, como ele, não tinham um rumo definido. Alguns se meteram em encrenca. Alguns se entregaram às drogas. 3 de seus amigos mais próximos, Cliffy Bruce e Petey, morreriam mais tarde de overdose. Pacino poderia facilmente ter tido o mesmo destino, mas algo o manteve firme. A atuação se tornou uma fuga, uma forma de canalizar sua energia inquieta em algo maior do que ele mesmo. Mais tarde ele disse que se não fosse pela atuação, talvez não tivesse conseguido sair daquela situação. Então vieram as perdas que o transformaram para sempre. Em 1962, quando Pacino tinha apenas 22 anos, sua mãe faleceu aos 43. Ela lutava contra a depressão há anos e sua morte o afetou mais do que qualquer outra coisa antes. Apenas um ano depois, seu avô James, que havia sido como um pai para ele, também faleceu. Em um período de um ano, as 2 pessoas mais importantes da vida dele se foram. Mais tarde, ele descreveu aquele período como o pior momento de sua vida. Ele se sentia perdido, como se não houvesse mais nada a que se agarrar. Muitos anos depois, em sua autobiografia Sonny Boy, nomeada em homenagem ao apelido que sua mãe lhe deu, ele escreveu sobre sua dor. Se eu tiver sorte, talvez eu reencontre minha mãe lá. Tudo o que eu quero é a chance de me aproximar dela e simplesmente dizer: "Ei, mãe, veja o que aconteceu comigo." Após perder a mãe e o avô Pacino, dedicou-se à atuação. Não foi fácil. Ele aceitou qualquer emprego que encontrasse: zelador, garçom, mensageiro, carteiro, só para pagar as aulas de teatro. Ele estudou no HB Studio em Greenwich Village, onde conheceu Charlie Lawton, um professor de atuação que se tornaria um de seus mentores mais próximos. Mas o dinheiro sempre foi um problema. Havia noites em que ele não tinha para onde ir. Ele dormia no sofá de amigos, às vezes até em teatros, quando não tinha outro lugar para ficar. No início da década de 1960, estava tão sem dinheiro que precisou dormir nas ruas enquanto aceitava qualquer pequeno papel que conseguisse encontrar em produções teatrais underground. A carreira de Al Pacino deu uma grande guinada em 1968, quando estrelou The Indian Wants the Bronx, uma peça off-Broadway escrita por Israel Horowitz.
A peça estreou em 17 de janeiro no Astor Place Theatre em Nova York e teve 177 apresentações. Sua interpretação de Murph tinha uma energia bruta que parecia perigosa, mas estranhamente humana. Ele não estava apenas interpretando um encrenqueiro violento. Ele estava revelando as camadas que se escondiam sob a agressividade. Os críticos perceberam e a indústria também. Ele ganhou o prêmio Obie de melhor ator. Seu colega de elenco, John Cazale, ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante e Horowitz recebeu o de melhor peça nova. Algo ainda mais importante aconteceu nos bastidores. A peça The Indian Wants the Bronx foi encenada simultaneamente com outra peça de Horowitz. Chama-se The Sugar Plum e é estrelado por Jill Clayburgh, que era a parceira romântica de Pacino na época. Através dessa produção, Pacino conheceu Martin Bregman, um homem que mudaria sua vida. Bregman viu algo especial nele e se tornou seu empresário. Mais tarde, ele ajudaria Pacino a conseguir alguns de seus papéis mais icônicos em O Poderoso Chefão Sérpico e Um Dia de Cão. Pacino chegou a dizer que sem Bregman sua carreira talvez não tivesse se desenvolvido da maneira que se desenvolveu. Apenas um ano depois, Pacino fez sua estreia na Broadway em Does a Tiger Wear a Necktie? A peça escrita por Don Peterson estreou no Teatro Belasco em 1969. A peça contava a história de adolescentes viciados em drogas em um centro de reabilitação abordando temas como dependência e redenção. Pacino interpretava Bickham, um jovem viciado problemático com uma aparência durona que escondia profundas feridas emocionais. A produção teve apenas 39 apresentações após 9 pré-estreias, mas deixou um impacto duradouro. Jack Kroll, da Newsweek, o descreveu como um malandro com alma poética. A Variety o nomeou o ator revelação mais promissor da Broadway. Com apenas 29 anos, ele ganhou o prêmio Tony de melhor ator coadjuvante em uma peça. Aquele momento mudou tudo. A capacidade de Pacino de dar tanta profundidade aos seus papéis era fruto de anos de treinamento. Ele estudou com Lee Strasberg no Actors Studio em Nova York, uma das escolas de atuação mais respeitadas do mundo. Strasberg era um mestre do método de atuação, ensinando os atores a acessarem suas próprias emoções para criar performances realistas. Pacino afirmou posteriormente que o treinamento com Strasberg lhe deu a confiança necessária para se dedicar à atuação em tempo integral. A jornada de Al Pacino para interpretar Michael Corleone em O Poderoso Chefão não foi apenas difícil, foi uma verdadeira batalha. Hoje sua atuação é lendária, mas em 1972, a ideia de escalá-lo quase inviabilizou toda a produção. A Paramount Pictures queria uma estrela de sucesso, alguém como Jack Nicholson, Warren Beatty, Robert Redford ou Ryan O'Neal. Pacino na época era praticamente desconhecido. Ele tinha apenas um crédito em filmes e uma sólida experiência no teatro, mas isso não foi suficiente para o estúdio. Eles não o viam como um protagonista. Queriam alguém mais alto, alguém que se encaixasse na imagem de estrela de Hollywood. Francis Ford Coppola pensava diferente. Ele tinha visto Pacino na Broadway e acreditava que ele era perfeito para o papel de Michael Corleone. Ele viu algo em Pacino que ninguém mais viu: a capacidade de capturar a transformação de Michael de um herói de guerra inocente a um chefe da máfia implacável. Coppola se recusou a ceder, o que levou a inúmeras brigas com o estúdio. Em certo momento, a Paramount fez um teste com James Caan para o papel de Michael, e deu um ultimato a Coppola. Pacino poderia permanecer no projeto, mas somente se Caan interpretasse Sonny Corleone. Mesmo depois do início das filmagens, o estúdio ainda não estava convencido. Eles assistiram às primeiras cenas da atuação de Pacino e queriam que ele fosse embora. Coppola sabia que precisava provar o valor de Pacino e rápido. Ele decidiu filmar a cena do assassinato no restaurante antes do previsto. Foi um momento crucial, o primeiro passo real de Michael no mundo da máfia. Quando os executivos da Paramount viram a cena, tudo mudou. Eles finalmente entenderam o que Coppola já havia percebido. Pacino não era apenas bom, ele era inesquecível. A partir daquele momento, seu lugar no filme estava garantido. Esse papel mudou tudo para ele. Sua atuação lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante, embora muitos acreditassem que ele deveria ter sido indicado na categoria de melhor ator. Ele boicotou a cerimônia em protesto, recusando-se a comparecer por se sentir marginalizado.
Mas mesmo sem a vitória, sua carreira decolou. O poderoso chefão arrecadou mais de 250 milhões de dólares com um orçamento de 6 milhões, ganhou o Oscar de melhor filme e transformou Pacino em uma estrela. Sua interpretação de Michael foi elogiada por sua intensidade silenciosa, pela maneira como ele conseguia comunicar tanto com apenas um olhar. Aquele olhar arrepiante durante a cena do restaurante tornou-se um dos momentos mais icônicos do cinema, mas chegar lá não foi fácil. Pacino admitiu mais tarde que estava apavorado durante as filmagens. A pressão era insuportável. A constante ameaça de ser demitido pairava sobre ele, dificultando a concentração. Ele chegou a sofrer uma grave lesão no tornozelo durante a filmagem de uma cena de fuga. A dor era tão intensa que ele precisava de injeções para conseguir continuar. Estranhamente, sua primeira reação à lesão foi de alívio. Ele pensou que isso poderia lhe custar o emprego, o que na época pareceu mais fácil do que lidar com o estresse de provar seu valor. Coppola sabia o quanto Pacino estava sofrendo e fez tudo o que pôde para ajudá-lo. Ele ajustou o cronograma de filmagens para lhe dar mais tempo para se adaptar ao papel. Ele também contou com o apoio de Diane Keaton, colega de elenco de Pacino, que se tornou seu suporte emocional no set. Ela ajudou a aliviar o clima, e eles frequentemente riam juntos após cenas difíceis. Pacino diria mais tarde que sem a crença de Coppola nele talvez nunca tivesse conseguido. Em Serpico de 1973, Pacino interpretou Frank Serpico, um policial da vida real do Departamento de Polícia de Nova York que denunciou a corrupção dentro da corporação. Pacino se preparou para o papel, passando um tempo com o verdadeiro Serpico, aprendendo como ele falava e se movia. Ele queria entender a profunda sensação de isolamento que acompanhava a oposição aos seus colegas policiais. A produção enfrentou desafios desde o início. Originalmente, John G. Avildsen seria o diretor, mas foi substituído por Lumet pouco antes do início das filmagens. As filmagens ocorreram no verão de 1973, tendo as ruas reais de Nova York como cenário. O calor combinado com o estilo de direção acelerado de Lumet criou uma atmosfera intensa no set. A atuação de Pacino lhe rendeu uma indicação ao Oscar e um Globo de Ouro. Com um orçamento de apenas alguns milhões de dólares, o filme arrecadou quase 30 milhões de dólares nas bilheterias. Com o tempo, Serpico se tornou um filme marcante no gênero policial, e a interpretação de Pacino permanece uma das mais impactantes de sua carreira. Uma década depois, Pacino assumiu um de seus papéis mais icônicos em Scarface de 1983. Ele interpretou Tony Montana, um refugiado cubano que ascende ao poder no tráfico de drogas em Miami. O filme, dirigido por Brian De Palma e escrito por Oliver Stone, foi inspirado no clássico de 1932, mas atualizado para os excessos e a violência da década de 1980. Tony Montana é brutal, ambicioso e implacável. Desde o momento em que chega aos Estados Unidos, está determinado a tomar tudo o que deseja. Pacino se entregou completamente ao papel, moldando cada detalhe da personalidade de Tony. Seu sotaque e seus trejeitos, até mesmo a maneira como segurava uma arma, tudo foi cuidadosamente planejado. Durante as filmagens, ele sofreu uma queimadura grave na mão após tocar no cano de uma arma quente. O ferimento atrasou a produção, mas demonstrou sua dedicação em tornar o personagem realista. O filme enfrentou forte reação negativa após seu lançamento. Os críticos atacaram sua violência extrema e o uso excessivo de palavrões. A comunidade cubana em Miami também protestou contra a forma como os imigrantes eram retratados, o que levou à transferência de algumas cenas do filme para Los Angeles. A controvérsia não impediu que Scarface conquistasse o público. O filme arrecadou 66 milhões de dólares em todo o mundo e se tornou um clássico cult. A ascensão e queda de Tony Montana servem como um conto de advertência sobre ganância e poder. Frases como "diga olá para o meu amiguinho" tornaram-se lendárias e a influência do filme se estendeu ao hip-hop, aos videogames e à cultura pop. Com o tempo, Scarface foi reconhecido como um dos maiores filmes de gangsters já feitos. Em 1992, Pacino interpretou um personagem muito diferente em Perfume de Mulher Papel, que finalmente lhe rendeu o Oscar de melhor ator. Ele interpretou o tenente-coronel Frank Slade, um veterano do exército cego e amargurado que passa um fim de semana com um jovem estudante de uma escola preparatória chamado Charlie Sims, interpretado por Chris O'Donnell.
O filme acompanha a jornada deles enquanto Slade ensina Charlie sobre a vida ao mesmo tempo em que luta secretamente contra sua própria escuridão interior. Para se preparar para o papel, Pacino usou lentes de contato opacas para bloquear sua visão. Ele usava uma bengala mesmo quando as câmeras não estavam filmando para que sua cegueira parecesse natural. Sua atuação equilibrava humor e intensidade, tornando Slade um dos personagens mais memoráveis de sua carreira. Um dos momentos mais famosos do filme é a cena do tango, onde Slade, apesar da cegueira, conduz uma jovem em uma dança perfeita. Quando Scarface chegou aos cinemas em 1983, causou alvoroço. Os críticos o atacaram pela violência extrema, palavrões constantes e pelo que consideravam uma glorificação da cultura das drogas. A cena da motosserra, que acontece apenas 20 minutos após o início do filme, chocou o público. Alguns, como os escritores Kurt Vonnegut e John Irving, chegaram a abandonar as sessões de cinema, mas a controvérsia não parou por aí. Muitos imigrantes cubanos em Miami protestaram argumentando que o filme os retratava como criminosos e traficantes de drogas. Eles acreditavam que o filme reforçava estereótipos prejudiciais, transformando sua comunidade na face do tráfico de drogas em Miami. Até mesmo os figurões de Hollywood previram problemas. Martin Scorsese teria avisado Steven Bauer, que interpretou o melhor amigo de Tony Montana, que Hollywood odiaria o filme porque ele expunha a corrupção da própria indústria. Mas foi um grande sucesso, arrecadando mais de 134 milhões de dólares no mundo todo, com um orçamento de 31 milhões. A atuação de Pacino foi aclamada, e a frase icônica de seu personagem, "Quem há?", tornou-se instantaneamente reconhecível. Sua vitória no Oscar foi vista como algo muito merecido, premiando um ator que já havia entregado algumas das maiores performances da história do cinema. Com o tempo, o filme ganhou uma segunda vida. Tornou-se um clássico cult, especialmente nas comunidades hip-hop e latina, onde Tony Montana simbolizava ambição e rebeldia. Essa ascensão à popularidade só alimentou debates. Scarface alertava contra os excessos ou havia se tornado um símbolo daquilo que condenava. Mesmo hoje, a discussão continua, provando que alguns filmes nunca perdem seu impacto. Anos depois, Pacino assumiu outro papel controverso em Paterno da HBO, um filme de 2018 sobre o escândalo de abuso infantil na Universidade Estadual da Pensilvânia. O filme se concentra em um período crucial de 2 semanas em 2011, quando Joe Paterno, uma lenda do futebol americano com mais de 400 vitórias na carreira, viu sua reputação ser destruída. Seu ex-assistente Jerry Sandusky foi preso por abusar sexualmente de meninos. Sandusky foi posteriormente condenado a uma pena de 30 a 60 anos de prisão. O filme levantou uma questão perturbadora: o quanto Paterno sabia. A atuação de Pacino capturou um homem dividido entre seu império no futebol e o escândalo crescente. Em uma cena, Paterno relembra um relato de 2001 de um treinador assistente que viu Sandusky molestando um garoto no vestiário do Time. Paterno informou as autoridades da universidade, mas nunca deu seguimento ao caso. Essa decisão ofuscou tudo o que ele havia construído. Os críticos elogiaram Pacino por mostrar o conflito interno de Paterno, mas o filme em si dividiu o público. Alguns viram Paterno como um bode expiatório, enquanto outros acreditavam que ele havia ignorado a situação. Mais de 300 de seus ex-jogadores protestaram contra o filme, alegando que ele destruiu injustamente seu legado. Apenas alguns meses após ser demitido da Penn State, Paterno morreu de câncer de pulmão aos 85 anos. O filme não tomou partido. Em vez disso, forçou os espectadores a decidirem se Paterno era culpado de inação ou simplesmente estava preso em um sistema que falhou com todos. Em 2013, Pacino assumiu outro papel controverso com o filme da HBO, Phil Spector. O filme explorou a vida do lendário produtor musical conhecido por revolucionar o SOM na década de 1960 e por sua vida pessoal peculiar. Em 2003, Spector foi acusado de assassinar a atriz Lana Clarkson em sua mansão. O filme focusa na sua relação com a advogada de defesa Linda Kenny Bodden, interpretada por Helen Mirren, que questionava se ele teria um julgamento justo. Ao contrário de um típico drama de tribunal, Phil Spector não se concentrou na batalha legal. Em vez disso, mostrou um homem a perder o controle da sua própria narrativa. Ele era um gênio incompreendido, ou era exatamente o que o mundo acreditava?
O filme nunca deu uma resposta clara, deixando o público tão dividido quanto quando o caso ganhou as manchetes. Fora das telas, Pacino enfrentou seu próprio drama na vida real. Em 2011, ele descobriu que havia perdido 50 milhões de dólares. Seu contador de longa data, Kenneth Starr, estava envolvido em um esquema Ponzi. Pacino, que passou décadas ganhando milhões por filme, foi praticamente a falência da noite para o dia. Starr havia construído uma reputação como consultor financeiro de confiança, administrando o dinheiro das maiores estrelas de Hollywood. Nos bastidores, ele vinha roubando deles. Quando o esquema desmoronou, ele foi preso e condenado a 7 anos de prisão. Pacino voltou de férias caras na Europa apenas para descobrir que o dinheiro havia sumido. Em suas memórias, Sonny Boy L. descreveu o momento em que percebeu a dimensão da traição. Eu tinha 50 milhões de dólares e de repente não tinha mais nada. Para se recuperar, Pacino aceitou projetos inesperados. Ele estrelou em Jack and Jill, um filme que mais tarde admitiu ter feito apenas pelo salário. Ele aceitou convites para palestras e até apareceu em comerciais. Ele chamou aquele período de uma louca sequência de perdas. Mas no fim isso lhe ensinou resiliência. Mesmo no topo de Hollywood, ninguém é intocável. Al Pacino nunca foi apenas um ator. Ele sempre foi um contador de histórias, alguém que busca significado nos papéis que interpreta e nos projetos que abraça. Sua paixão pela atuação vai além da simples performance. Ele quer compreender a arte, destrinchá-la e compartilhá-la com os outros. Essa motivação o levou a ficar atrás das câmeras. Seu primeiro grande projeto como diretor foi Looking for Richard em 1996. Este não era um filme tradicional. Foi um documentário, uma performance e uma jornada pessoal, tudo em um só. Pacino queria mostrar por que Shakespeare ainda importa. Ele escolheu Ricardo III, uma peça sobre poder e ambição, e se propôs a provar que seus temas ainda são relevantes. O filme transita entre diferentes estilos. As cenas dramatizadas de Ricardo III com atores como Alec Baldwin, Winona Ryder e Kevin Spacey. Há entrevistas com acadêmicos e atores, incluindo Kenneth Branagh e Vanessa Redgrave. O filme foi um sucesso. Ganhou o prêmio do Sindicato dos Diretores da América, Directors Guild of America, de melhor direção em documentário em 1997. Os críticos o elogiaram por tornar Shakespeare acessível e envolvente. Peter Travers descreveu o projeto como uma grande aventura e uma diversão extravagante. 4 anos depois, em 2000, ele dirigiu Chinese Coffee. Este foi um projeto completamente diferente. Não se tratava de história ou literatura. Tratava-se de 2 homens sentados numa sala conversando. O filme foi adaptado de uma peça de Ira Lewis e Pacino interpretou no palco em 1992. A história acompanha Harry Levine, um escritor em dificuldades interpretado por Pacino, e Jake Mannheim, um fotógrafo interpretado por Jerry Orbach. Ambientado em 1982 em Greenwich Village, o filme se passa ao longo de uma única noite, enquanto os 2 amigos travam uma longa e intensa conversa. Estreou no Festival de Cinema de Telluride em 2000 e foi posteriormente exibido no Festival de Cinema de Tribeca. O filme não alcançou um público amplo, mas aqueles que o assistiram apreciaram sua honestidade. Ele foi finalmente lançado em DVD em 2007 como parte de um box intitulado Pacino and Actors Vision, dando a mais pessoas a oportunidade de ver essa joia escondida. Além de dirigir, Pacino passou anos moldando a próxima geração de atores. Desde 2000, ele é co-presidente do Actors Studio juntamente com Ellen Burstyn e Harvey Keitel. Esta não é uma escola de atuação qualquer. É o lugar onde alguns dos maiores atores da história se formaram. O próprio Pacino estudou lá com lendas como Lee Strasberg e Charlie Laughton. Ele sempre disse que o estúdio mudou sua vida. Agora ele ajuda o estúdio a fazer o mesmo por outras pessoas. Para Pacino, o Actors Studio é um lugar onde os atores podem se arriscar. Não se trata de fama ou sucesso. Trata-se de se superar, de aprender sem medo. Muitos dos maiores talentos de Hollywood, incluindo James Dean, Marilyn Monroe, Paul Newman e Jack Nicholson, vieram desta escola. Pacino continua a orientar jovens atores por meio de workshops e debates. Ele não se limita a ensinar técnica. Ele os incentiva a ler, a pensar, a explorar a filosofia e a literatura. Ele acredita que atuar não se resume a performance.
trata-se de compreender a vida. Al Pacino passou a vida inteira sob os holofotes, mas quando se trata de casamento, ele nunca deu esse passo. Apesar de relacionamentos de grande repercussão como Diane Keaton, Beverly D'Angelo e Kathleen Quinlan, ele permaneceu solteiro por toda a vida. Em suas memórias de 2024, Sunny Boy, ele explicou o porquê. Ele nunca viu o casamento como algo que o ajudaria em sua vida. Ele chegou a chamá-lo de entrada para o trem da dor. Suas opiniões sobre compromisso foram moldadas por medos pessoais e nenhum relacionamento jamais mudou isso. Seu relacionamento com Diane Keaton é uma das histórias de amor mais famosas de Hollywood. Eles se conheceram durante as filmagens de O Poderoso Chefão em 1972. Ela o achava encantador, mas também misterioso. O relacionamento deles durou anos com idas e vindas, mas em 1990 Keaton não aguentava mais. Durante as filmagens de O Poderoso Chefão Parte 3, ela lhe deu um ultimato: ou se comprometia ou tudo acabava. Pacino recusou e ela foi embora. Outro relacionamento sério surgiu antes com Kathleen Quinlan. Eles se conheceram em 1979 em uma festa oferecida pelo professor de atuação Lee Strasberg. Os dois foram inseparáveis por anos, chegando a viajar juntos pela Europa. Mais tarde, Pacino admitiu que Quinlan foi a pessoa com quem ele chegou mais perto de se casar, mas no fim desistiu. Foi uma decisão que o deixou com o coração partido por anos. Embora nunca tenha se casado, a paternidade se tornou uma parte importante de sua vida. Em junho de 2023, aos 83 anos, ele deu as boas-vindas ao seu quarto filho, um menino chamado Roman, com Noor Al-Falah, de 29 anos. A notícia chocou muitos, especialmente depois que surgiram relatos de que Pacino havia solicitado um teste de paternidade. Ele simplesmente não acreditava que ainda pudesse ter filhos. Quando os resultados confirmaram que Roman era seu filho, ele abraçou a paternidade novamente. Pacino e Al-Falah começaram a namorar em 2020 durante a pandemia, mas o relacionamento só se tornou público em abril de 2022. A diferença de idade de 54 anos entre eles chamou a atenção. Embora Al-Falah fosse conhecida por namorar homens mais velhos, ela já havia sido relacionada a Mick Jagger e Clint Eastwood no passado. Roman é seu primeiro filho, mas Pacino já tinha 3, os gêmeos Anton James e Olivia Rose, nascidos em 2001, com Beverly D'Angelo e sua filha mais velha, Julie Marie, nascida em 1989, com a preparadora de atores John Tarrant. Tornar-se pai novamente aos 83 anos mudou sua vida. Seu próprio pai o abandonou quando ele era jovem e ele nunca quis repetir esse ciclo. Mesmo depois de se separar de Al-Falah, ele permaneceu envolvido. E ele se conecta com Roman por meio de videochamadas e os dois até tocam gaita juntos. Aos 84 anos, Pacino ainda está trabalhando. Em 2021, ele estrelou o filme House of Gucci, e seus próximos projetos comprovam que ele não tem planos de diminuir o ritmo. Um dos filmes mais aguardados é Modi, sobre o artista italiano Amadeo Modigliani, dirigido por Johnny Depp. O filme acompanha 3 dias intensos na vida de Modigliani, enquanto ele luta contra sua arte e seus demônios pessoais. Pacino também estrela The Ritual, um filme de terror baseado na história real dos exorcismos de Emma Schmidt. O filme, com estreia prevista para 18 de abril de 2025, acompanha 2 padres que realizam exorcismos perigosos enquanto lutam contra seus próprios passados. Além disso, ele está envolvido em Billy Knight e Killing Castro, provando que sua paixão por contar histórias continua tão forte como sempre. Para Pacino, atuar não é apenas uma carreira. Foi algo que o manteve firme nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele costuma dizer que isso salvou a sua vida. E a vida dele teve seus momentos de luta. Em 2020, uma experiência de quase morte mudou sua perspectiva para sempre. Durante uma doença, ele perdeu o pulso e precisou ser reanimado por paramédicas. Depois disso, ele se convenceu de que não existe vida após a morte. Era uma crença que ele compartilhava abertamente. Nesta fase da vida, Pacino ainda está ativo, ainda é pai e ainda reflete sobre tudo o que passou. Ele nunca seguiu o caminho tradicional, mas isso nunca o impediu de viver uma vida plena. Seja na tela ou fora dela, ele continua sendo uma das figuras mais fascinantes de Hollywood.